Fala, minha rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e nesse conteúdo, tudo que de mais importante aconteceu no noticiário do Internacional nesta terça-feira, dia 7 de outubro de 2025, com muitas informações importantes nos bastidores do Inter. A reapresentação do grupo de jogadores no CT Parque Gigante, a preparação durante a data FIFA para o duelo da semana que vem, lá em São Paulo contra o Mirassol. O Inter vai ter retornos importantes para essa partida, a gente traz os detalhes nesse conteúdo e a gente também fala a lista de 7 saídas e a reformulação que vai acontecer no Internacional para a próxima temporada. A posição forte da direção do Internacional em relação ao absurdo que está se criando no futebol brasileiro contra o Internacional. E além disso, a gente fala sobre a joia da base do Internacional que deve ir para a próxima Copa do Mundo de uma categoria e a gente vai explicar essa história nesse conteúdo. Antes, não te esquece, deixa teu like no vídeo, te inscreve no canal e ativa o sininho das notificações para tu não perder nada por aqui. E é claro que esse conteúdo e todos os outros têm o apoio e a parceria de KTO, kto.bet.br, é a minha casa de apostas e pode ser a sua também, o melhor site mais seguro, de fácil acesso e é para brincar e se divertir. O site é proibido para menores de 18 anos, casa de apostas é coisa séria, não é para tentar fazer renda extra, é para brincar lá na KTO, tá certo? E quero falar também de Mais Ágil Assessoria. Início de mês, tu já pagou tuas contas, mas tá precisando de uma graninha extra? Chama o pessoal da Mais Ágil que eles podem te ajudar com o teu FGTS, aquele valor que tá parado numa conta junto ao governo, tu não sabe quanto tem lá, como que se saca esse valor, e a Mais Ágil em até 1 hora vai botar essa grana no teu bolso, então chama o pessoal da Mais Ágil pelo WhatsApp que tá na tela ou o link que tá aqui no primeiro comentário fixado, tá certo? Bom, gente, vamos lá. O Internacional se reapresentou na tarde desta terça-feira, depois de 2 dias de folga, no domingo e na segunda, após a vitória de 2-0 e a grande atuação do time do Ramon Dias no sábado no estádio Beira-Rio contra o Botafogo. E nessa reapresentação do Internacional, a gente teve uma grande novidade. O Gustavo Prado, que retornou da Seleção Brasileira Sub-20, que foi eliminada na fase de grupos do Mundial da categoria Sub-20, porque a gente ainda não viu se o Alan Rodrigues e o Rocher e também o Richard participaram dessa atividade. O Rocher que se recupera de um trauma no pé esquerdo, o Alan Rodrigues de uma lesão muscular na coxa. Na semana passada estive no CT Parque Gigante, o Alan Rodrigues já estava até trabalhando no gramado, com bola, físico, mas ainda separado do restante do grupo. A tendência é que nessa semana ele volte a trabalhar normalmente com o restante do grupo de jogadores. E o Richard que teve um problema no quadril. Esses 3 jogadores devem estar disponíveis para o Ramon Dias e a sua comissão técnica no jogo contra o Mirassol, na próxima semana, quarta-feira, dia 15, lá no interior de São Paulo, na casa do Mirassol. Quem tá fora é o Borré e o Carboneiro, que estão com a seleção colombiana, vão jogar nos Estados Unidos um dia antes, não devem voltar a tempo, e nem o lateral direito paraguaio, Alan Benítez, que a situação dele é até pior, né? O Borré e o Carboneiro vão estar nos Estados Unidos. O Alan Benítez vai estar lá em Seul, na Coreia, tá? Para um amistoso da seleção paraguaia, e por isso não vai chegar a tempo para o jogo do dia 15. Mas então a grande dúvida é sobre Rocher, Alan Rodrigues e o Richard, porque nas imagens que o Inter divulgou até o momento, eles não aparecem, mas a tendência, repito, é que treinem nessa semana e fiquem à disposição do Ramon Dias para a semana que vem, tá? Deixa eu falar sobre um assunto bem importante. Eu acho que até eu acabei sendo um dos primeiros a levantar essa pauta aqui no Rio Grande do Sul, porque eu acho que é uma pauta bem importante, tá, gente? Tá se criando uma narrativa de que o Inter é um clube favorecido enquanto os demais são prejudicados. E eu sempre deixei minha posição muito clara para vocês, tá? Eu não tô aqui para agradar e eu sempre deixei clara minha posição. Para mim, todos os clubes são prejudicados e beneficiados. Outros acabam sendo mais, outros menos. E aí, quando eu digo prejudicado e beneficiado, eu digo de erro de arbitragem. Porque, por exemplo, o que acontece com o Inter não é ser beneficiado. O árbitro marcar um pênalti pro Inter, se o pênalti é justo, é uma justiça dentro do jogo. Se precisou do VAR, é uma injustiça que o árbitro estava cometendo ao não marcar o pênalti e que foi corrigida pelo VAR, tá? E o grande ponto é, o Internacional está fazendo um posicionamento nos bastidores, tá? Porque a informação, o João Batista Filho, o JB, tem canal aqui no YouTube, conversou com algumas pessoas do Internacional e ele ouviu o seguinte: oficialmente, o Inter não deve se manifestar sobre o tema. Na minha visão, isso é um erro, tá? Deveria se proteger e se manifestar sobre esse assunto. Mas o entendimento da direção do Inter é que os lances desse último final de semana é uma briga entre Palmeiras, Flamengo e que envolveu o Grêmio, que envolveu o São Paulo no Campeonato Brasileiro. Que o Inter tem os seus problemas e não teria porquê do Inter se envolver com isso.
Para quem não acompanhou, recentemente o pessoal do SofaScore trouxe que o Inter é o time com mais pênaltis a favor em todo o futebol mundial no ano de 2025, e o pessoal do Data ESPN trouxe um levantamento mostrando que o Inter é o clube que mais teve decisões favoráveis do VAR. E aí teve o episódio do Marlon, jogador do Grêmio nesse final de semana, dizendo que o Inter era o clube que mais tinha pênaltis favoráveis a ele, que muitos deles, ele cita até um número ali, 60%, 70%, não foram justos, o que é um absurdo ele afirmar isso, tá? E o Inter até tem uma incomodação porque o Vitão, quando deu uma entrevista semelhante a essa, depois de um jogo contra o Corinthians, que o Corinthians teria sido beneficiado e o Inter prejudicado lá no primeiro turno, o Vitão tomou uma suspensão de 2 jogos. O Inter tá esperando, bom, não vamos fazer nada com o Marlon. O Marlon foi mais duro, mais forte, fez acusações mais graves do que o Vitão e ele não vai tomar uma punição como o Vitão tomou. O Inter também reclama disso no bastidor. Mas o Inter garante que está atento em relação a tudo isso. O Inter rechaça a narrativa de um suposto favorecimento ao Internacional dentro do Campeonato Brasileiro. E o Inter cita que, inclusive, o VAR nesta temporada corrigiu vários erros da arbitragem que eram contrários ao Inter e o VAR foi lá corrigir. E o Inter também cita lances em que ele se sentiu prejudicado. Por exemplo, os pênaltis de pé alto que foram seguidos do Richard Rios contra o Palmeiras no Beira-Rio, que o Inter perdeu por 1-0, e no empate lá no mês de abril também contra o Fortaleza fora de casa do Davi Luiz no Rogel, que hoje já nem no Internacional está mais. O Inter ainda cita um pênalti em cima do Wesley contra o Corinthians e um gol do Borré contra o São Paulo que teria sido interrompido pela arbitragem antes do gol e aí o VAR nem poderia analisar o lance. Então o Inter também se sente prejudicado em relação a isso, está incomodado, mas a informação é que o Inter não deve se manifestar em relação a isso por hora, tá? Deixa eu falar aqui sobre um outro assunto importante, mas antes, lembrando para tu te inscrever aqui no canal, aperta um botãozinho de inscrever. Se tu tá me assistindo na TV, tu pode te inscrever no celular, no computador, notebook, tablet, iPad. É só apertar o botãozinho de inscrever-se, que é de graça e dá uma força enorme pra gente seguir com os conteúdos aqui no canal, tá? Porque o atacante do Internacional, Raikkonen, de 17 anos, está em vias de ser convocado pela Seleção Brasileira Sub-17 para a próxima Copa do Mundo da categoria, que vai acontecer agora no mês de novembro no Catar. O técnico Dudu Patetucci, tá certo? Ele já tinha convocado o Raikkonen para os amistosos da Seleção Brasileira Sub-17. Na base, pelo Inter, ele tem se destacado bastante, tá? É um atacante de altura, velocidade, boa finalização. Teve já 170 minutos em 5 jogos com o Roger Machado no Inter no elenco profissional dessa temporada, entre Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. Para quem não lembra, é o garoto que entra naquele jogo contra o Maracanã pela Copa do Brasil, que estava encardido no Beira-Rio, o Inter não estava conseguindo encontrar um gol, ele faz um gol, é anulado, e aí depois tem o gol do Gustavo Prado, que termina com aquela vitória do Inter por 1-0 na Copa do Brasil. O Raikkonen entra muito bem, cai nas graças por um certo período ali do torcedor, mas depois apareceu muito pouco. Mas o Raikkonen está em vias de ser convocado pela Seleção Brasileira Sub-17 e representar a seleção lá no Catar, na Copa do Mundo da categoria. A outra situação que eu quero trazer aqui é a lista de 7 saídas do Internacional. Tem 7 jogadores hoje que estão em fim de contrato com o Inter, e alguns deles não devem permanecer para a próxima temporada, tá? São eles o garoto Cauã Jesus, que tem contrato até 31 de dezembro, goleiro da base, esse eu acredito no Inter renovando o contrato. O Gabriel Mercado, que tem contrato até dia 31, voltou muito bem da lesão. Acho que o Inter vai conversar com ele, né, para saber o que vai precisar, o que ele vai querer de bonificação, porque vai aumentar o salário dele naturalmente, né, uma renovação de contrato. Acredito numa renovação de 1 ano se ela acontecer, mas para entender também qual que é o projeto dele de futuro, já tem 38 anos. O Vitor Gabriel, que está emprestado pelo Sport até dezembro, o Inter até acertou a compra com o Sport, mas o Sport teve uma troca de diretoria que deu uma brecada, teve a questão também do percentual, que o Inter ia pagar um valor 3 milhões de reais por 50%, mas quer comprar mais 20 para ficar com 70%, o Sport quer mais uma grana, então tem que terminar essa negociação, mas o Vitor Gabriel, o Inter quer que fique. O Bruno Henrique é uma incógnita se fica, ele tem contrato também até 31 de dezembro. O Oscar Romero, que agora, como é um jogador de confiança, foi treinado na seleção paraguaia pelo Ramon e pelo Emiliano, é um jogador que está ganhando oportunidades, mas não se sabe ainda se fica. O Carboneiro, muito pelo valor, ele está emprestado pelo Racing até o mês de dezembro. Carboneiro, 4 milhões de dólares para comprá-lo. O Racing bate o pé lá na Argentina, que não vai baixar o valor para o Internacional, então isso é importante a gente ficar de olho também. E o Luca Drummond, que deve deixar o Inter
Ele ia deixar o Inter ano passado, mas teve uma lesão grave de joelho, e aí, por lei, tinha que tratar aqui em Porto Alegre, tinha que tratar no clube, e aí o Inter se viu, né, obrigado por lei a renovar o contrato do Lucas Drummond, mas ele deve deixar o Internacional. Algum desses jogadores tu quer que fique? Tu quer que saia? Deixa tua opinião aqui nos comentários e não esquece, deixa teu like no vídeo, te inscreve, ativa o sininho, que eu volto mais pra falar do Colorado aqui, tá? Beijão, um abraço e até a próxima.